E aí, né, você pré-determina categorias de cargo. Né, cargos, por exemplo, não qualificados, cargos qualificados e cargos especializados. Né, mantendo, né, a mesma regra, né, de limites, né, superiores e inferiores, né, dentro, né, dessa característica. Portanto, né, você cria, né, a possibilidade, né, de avaliações dentro, né, de categorias de cargo, utilizando, né, a mesma ideia, né, da possibilidade do escalonamento simples. Bom, agora nós teríamos, né, o método da comparação por fatores. Bom, é um refinamento do método de escalonamento, como nós já vimos. Né? Então, a gente pode fazer, né, uma presunção de que esse método de comparação de fatores, né, ou comparação de fatores, né, é um método, vamos dizer assim, mais refinado. Ele é um método que, de certa forma, vai apresentar características mais detalhadas e refinadas. Portanto, né, você provavelmente vai ter um resultado melhor. Se o escalonamento proporciona uma comparação do cargo com os outros cargos, né, então a ideia do escalonamento, né, é escalonar por cargo, ou, né, um determinado critério diretamente associado ao cargo, né, ou grupos de cargo, como os vimos. O método de comparação de fatores proporciona várias comparações de cargos com fatores de comparação e pesos. Né? Então, olha aí, o método de comparação de fatores proporciona várias comparações de cargos com fatores de comparação e pesos. Né? É o que nós chamamos de factor comparison, né, do inglês. Procede-se, então, a valoração dos salários em função de fatores e pesos. Portanto, né, não são somente aqueles fatores descritos, mas a gente já tem aqui a ideia do peso. Ok? Bom, então, né, o método de comparação por fatores, ele apresenta, por exemplo, né, a ideia de alguns fatores importantes, né, ou critérios que podem ser estabelecidos como base de comparação. Exemplo, requisitos mentais, requisitos físicos, habilidade, responsabilidades, né, condições de trabalho. Então, na realidade, nós teríamos, né, a identificação desses critérios, como nos outros métodos também, mas aqui a gente tenta especificar e detalhar melhor para vocês. Né? Por exemplo, né, a ideia de requisitos mentais significa a posse ou aplicação ativa de traços mentais, né, como inteligência, memória, raciocínio, expressão verbal, educação geral, adquirida, não é isso? Conhecimento especializado, requisitos físicos, habilidades adquiridas, coordenação muscular, movimentos, conhecimento específico do trabalho, responsabilidades, não é isso? Condições de trabalho. Enfim, né, eventualmente o indivíduo pode trabalhar, né, em condições, por exemplo, insalubres, né, influências ambientais severas, riscos, etc, etc. Então, nós criaríamos aí, né, essa fonte, né, de comparação de fatores. Bom, identificando os fatores, né, descritos anteriormente, nós colocaríamos pesos específicos, né, numa determinada escala, né, e é óbvio que a organização ela precisa criar expertise para isso, então pessoas, né, capacitadas e que conheçam efetivamente, né, o trabalho e essas relações
né, e obviamente esses critérios, desenvolvam, vamos dizer, pesos, né, que sejam compatíveis com a realidade da organização da empresa, dos cargos e das atividades, não é isso? Associando-se, então, né, esses pesos, né, a esses critérios. Portanto, a ideia, né, dos critérios anteriormente desenvolvidos como requisitos mentais, físicos, habilidades, responsabilidades, condições de trabalho, né, e a ideia, né, aqui dos pesos. Então, considerando, né, a associação, né, dos pesos, por exemplo, com determinados requisitos, nós teríamos a ideia, né, da comparação de cargos, considerando os requisitos com, né, a escala de pesos. Por isso, né, que se chama escala de comparação de cargos, considerando comparação por fatores, não é isso? E aí, essa comparação por fatores considera, né, a possibilidade de pesos. E aqui nós teríamos, obviamente, dentro desse quadro, né, a possibilidade, né, de uma escala de comparação de cargos, considerando a ideia de cada um, né, dos quesitos mencionados anteriormente, como os requisitos mentais, físicos, habilidade, responsabilidade e condições de trabalho, né, plotados, né, individualmente para cada requisito, considerando, né, aqui pesos diversos. Ok? Bom, teríamos também, né, um outro critério também bastante interessante de classificação, né, e esse, considerando ainda um nível de complexidade maior, é o que nós chamamos de avaliação por pontos, ou point rating, né, ranqueamento por pontos. E essa ideia, né, de faixa de pontos, ranqueamento por pontos, né, ou avaliação por pontos, ela representa, né, um elemento bastante interessante. Considerando ainda a ideia anterior, né, dos fatores de avaliação, exemplo, nós teríamos aqui requisitos mentais, requisitos físicos, né, nível de responsabilidade, né, e condições de trabalho. A ideia desses grupos de fatores, nós criaríamos, né, a ideia de fatores de avaliação. Então, esses fatores de avaliação estariam associados, né, a esses grupos de fatores, ou fatores, né, que nós já discutimos anteriormente. Muito bom. Para cada um desses fatores de avaliação que fazem parte, né, de grupos de fatores, seriam associados graus, né? Esses graus que nós estamos apontando aqui estariam associados, né, aos diversos fatores de avaliação. Então, se nós considerarmos, por exemplo, né, a instrução necessária, há a possibilidade de nós criarmos, né, uma escala de graus, né, e esses graus, né, de certa forma, representariam indiretamente os pesos, né? Então, a ideia da avaliação por pontos, né, é também, vamos dizer assim, ainda um refinamento, né, do tipo, né, de análise anterior. Observando, então, que nós teríamos os grupos de fatores, os fatores de avaliação e esses graus, e obviamente cada um desses graus com pesos associados. É lógico que, né, tem que haver expertise da organização, né, na criação desses graus e, obviamente, né, no ranqueamento, né, específico, no ponderamento específico, né, da descrição desses graus. Muito bom. Bom, então, continuando a ideia da avaliação por pontos, né, o point rating, nós teríamos agora, nesse quadro, a ideia dos cargos, não é isso? Então, nós teríamos auxiliar júnior, auxiliar sênior, escriturário, secretária júnior, desenhista, projetista, encarregado, supervisor, não é isso?
o que nós teríamos, né, é a possibilidade de nós associarmos esses cargos, né, a os critérios específicos que foram associados, né, aos grupos de critérios, e cada um, né, desses critérios específicos de avaliação, nós indicaríamos, né, um grau com os seus respectivos pontos, né, que poderiam ser associados aí à ponderação. Então, considerando a ideia, por exemplo, um auxiliar júnior, né, em relação ao critério instrução, né, nós teríamos B 30 pontos. Em termos, né, da experiência, nós teríamos A 25. Iniciativa A 15. Então, nós teríamos, nesse caso especificamente, né, uma ponderação específica, um total de pontos de 181 pontos. Então, é lógico que cada organização vai estabelecer, né, a ideia dos graus, da valoração específica desses pontos, além, né, de criar unidades específicas para valorar a contingência e a associação de todos os critérios associados aos pesos, né? Então, considerando, né, que esse somatório, né, o somatório descrito de instrução, experiência, iniciativa, considerando os graus e pontos, né, isso aqui totalizou especificamente nessa organização em 181 pontos. Né? Considerando esses 181 pontos, né, uma unidade monetária de salário específica, fazendo a associação e a multiplicação, chegaríamos, por exemplo, a um salário fictício de 365, né, unidades monetárias. E assim sucessivamente. Né? Nós teríamos aqui, né, um supervisor, por exemplo, totalizando 565 pontos, né, e a ideia, né, de 890 unidades monetárias. Né? Então, teríamos um ranqueamento, né, do menor salário de 365, né, nessa avaliação, né, e o maior salário de 890. Ok? Muito bom. E por último, né, também como um critério, né, bastante utilizado pelas organizações, né, a possibilidade de fazermos uma pesquisa salarial, uma pesquisa de campo, em termos, né, de salários praticados, né, no mercado, e nós teríamos, por exemplo, né, a possibilidade de estabelecermos os cargos em questão, um analista de recursos humanos júnior, pleno, sênior, assistente de pessoal, assistente social, ou seja, os cargos específicos, né, as empresas, considerando uma empresa de pequeno, médio e grande porte, né, e, né, uma avaliação específica, né, de cada uma dessas empresas, considerando também, né, para ponderar melhor, inclusive, o ramo da atividade, como indústria, comércio, construção, serviço, saúde, né, e faríamos, né, uma avaliação geral, né, em função, né, dessa classificação. Ou seja, né, compararíamos, né, o que nós temos, né, de salário, né, da nossa organização, né, à possibilidade, né, das empresas e do ramo de atividade. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre cargos, carreiras e salários, né, e é muito importante também que você entenda a relação, né, de cargos, carreiras e salários. Né, e a gente tentou, né, de certa forma, de uma maneira didática, né, tentar segmentar um pouco, né, esses temas, mas você viu, né, que existe uma inter-relação muito forte, né, entre os mesmos. Eu espero que vocês tenham bastante sucesso e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e muito obrigado pela audiência. Um abraço.